Voltamos. Pessoal, após a gente calcular aqui se houve lucro, se houve prejuízo, aqui no livro a gente tem uma pergunta, ó. O que é que a gente pode fazer para otimizar os lucros, né? E aí ele coloca aqui algumas soluções, tá? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí em casa a respeito dessa questão que é bastante importante, porque assim, ele teve R$ 900 de lucro. A estratégia de trabalho dele foi uma vendedora, os custos de manutenção, vender os pacotinhos com 5 pães de queijo, o refrigerante em copo, foi aquela estratégia, né? Mas como é que essa empresa conseguiria otimizar lucros? Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí, refletissem, para que pudessem ser levados mesmo a se colocar no lugar de um gestor, quando ele tem que precificar um produto e ele precisa criar algumas estratégias para melhorar a sua lucratividade, tá bom? Vou deixar para vocês pensarem aqui nessa questão da otimização e também depois, na hora que vocês estiverem lendo, é legal mesmo pensar aqui, ó. Ele colocou algumas alternativas pra gente, né? Dentro dessas alternativas, o que vocês acham que seria mais indicado? Existem riscos envolvidos em alguma dessas estratégias? Que tipo de riscos são esses, tá? Então isso aqui é para reflexão de vocês, para que vocês comecem a despertar um pouco, a pensar na dificuldade que é para um gestor precificar seu produto. Parece algo simples, parece simplesmente, né, eu somo tudo que eu gasto ali e eu precifico, mas não é bem assim. Existem grandes desafios, né, na hora de precificar um produto e a empresa precisa acertar, porque se ela errar, isso pode custar a vida dela, né? Pode custar a continuidade da sua organização, tá bom? Vamos ver o que mais que nós temos aqui, ó. Ele coloca aqui a respeito dos temas, das situações que eu quero deixar para vocês refletirem um pouquinho, que aqui tá bem didático, não vai ter muita dúvida. Caso tenha, vocês podem me perguntar, é claro. E depois ele vai começar a passar pra gente as questões pontuais aqui do tema mesmo, a parte conceitual, onde nós vamos compreender um pouquinho melhor cada questão, tá? Ele tá falando um pouquinho a respeito do preço, né? Esse preço ele precisa ser definido pela empresa de modo a garantir um resultado para ela, tá? Então assim, toda precificação precisa me garantir um bom resultado financeiro, né? Então o preço precisa cobrir meus custos, precisa garantir um saldo positivo, um resultado positivo, né? E ele tem que me refletir em lucro, porque o objetivo principal de uma empresa com as portas abertas é obter lucro. Todos que abrem uma empresa têm como foco esse objetivo, tá? O lucro não vai poder ser abusivo, porque senão a gente vai entrar naquela questão do mercado. O mercado não vai aceitar comprar, adquirir um produto de preço abusivo, com margens de lucro exorbitantes. Então a gente não vai conseguir colocar o preço que quer em cima de um produto, porque o mercado não vai atender, tá? Então assim, formar o preço, ele fala aqui no segundo parágrafo, tudo isso mostra que formar o preço correto é fundamental. Em que aspectos? No ponto de vista econômico, né, para que a minha empresa se mantenha de portas abertas, e também no ponto de vista ético, a fim de que eu não aplique, que eu não pratique, né, na verdade, preços abusivos no meu negócio e eu consiga atender o meu cliente da forma mais adequada e respeitosa possível, tá? E aí ele vai começar a falar um pouquinho nas próximas páginas das classificações de custos, né? A primeira coisa que ele vai falar pra gente é a respeito da diferença entre custo ou despesa. Isso aqui gera bastante dúvida, né, a respeito de... existe sempre uma confusão, né, uma mistureba
do que é o custo, do que é a despesa. E é preciso, necessário e importante que vocês entendam a diferença entre um e outro, tá? Quando a gente fala de custo, a gente fala de algo que está totalmente, diretamente vinculado, aplicado na produção do meu produto, né, na atividade fim da empresa. Então, assim, eu fabrico refrigerante. Então, tudo que é custo está vinculado, como ele diz aqui, ó, na atividade fim da empresa. Tudo que eu gasto com o intuito de produzir aquele refrigerante, ele é um custo. As despesas, elas já são os gastos vinculados às atividades meio da empresa, que darão suporte à atividade fim. Então, assim, para que eu produza o meu refrigerante, eu preciso de alguém na área administrativa, financeira, na área de marketing, executando os trabalhos que darão o suporte para a minha atividade fim, tá? Então, essa é a diferença entre os custos e as despesas. Quando a gente fala de custo, a gente fala de algo que está diretamente ligado à produção. Então, vamos dizer que eu estou falando do refrigerante, eu estou falando da garrafa, eu estou falando da tampinha, eu estou falando do líquido que está dentro da garrafa do refrigerante em si. E quando eu falo de despesa, eu estou falando do papel sulfite que é utilizado lá no escritório para imprimir as notas fiscais. Eu estou falando do aluguel da área comercial, eu estou falando dos meus gastos com propaganda e marketing, tudo que não está diretamente ligado na produção, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui um exemplo que o livro dá, é uma empresa de bolo, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta de 5h30 da tarde, já tô com vontade de tomar café da tarde, né? E agora a gente vai falar de comida aqui um pouquinho, tá? A gente tem então uma empresa que produz e vende bolos. Esses bolos de chocolate, eles são produzidos como no exemplo abaixo aqui, eles têm alguns custos, tá? Por que custo e não despesa? Porque eu estou falando do material que está diretamente aplicado no meu produto. Eu não estou falando do salário da moça que emite a nota fiscal, da moça, da recepcionista. Não estou falando disso, eu estou falando dos custos envolvidos diretamente na produção, como por exemplo aqui o fermento, a farinha, o chocolate, o açúcar, entre outras coisas que eu vou utilizar, certo? Então, nesse caso aqui, neste exemplo, a gente tem R$6 de custo desse bolo de chocolate, ok? E aí ele começa a fazer uma pergunta. Quando eu produzo um bolo, tem um custo de R$6. Quanto que vai me custar produzir 2, 10, 100 bolos, né? Então, ele diz que quanto maior a quantidade de bolos, né? É claro que eu vou gastar mais. É óbvio. Vamos lá. Você acertou, se multiplicou os números por 6, né? Então, ele está perguntando aqui, 2 bolos, vou gastar R$12. 10 bolos, vou gastar R$60. 100 bolos, vou gastar R$100. Gente, ó, vamos tirar uma dúvida aqui. Nós não estamos falando aqui de negociações por melhores preços na compra de maiores quantidades de matéria-prima. Nós estamos falando de custos que vão variar conforme a quantidade de bolo que eu produzo. Quanto mais bolos eu produzo, mais matéria-prima eu gasto, portanto, mais dinheiro eu preciso, ok? Mais recurso financeiro, tá? Aqui não vai entrar, que sempre pode surgir essa dúvida, aquela questão relacionada a negociações. Ah, mas se eu fizer 2 bolos, eu vou comprar 1 quilo de farinha de trigo no mercado e vai me custar tanto. Mas se eu comprar de um distribuidor de farinha, onde eu vou comprar um saco de 50 quilos, vai ficar mais barato. Sim, isso é real, isso é fato, mas não é dessa questão que nós estamos falando aqui. Não é de barganhas de negociação, nós estamos falando da questão custo isoladamente, tá bom? Então vamos lá.
Então, o que que vai acontecer com isso? Algo importante, ó. Nós estamos falando que é só multiplicar o número de bolos, ok? O que é isso? É uma característica de quem? Dos custos variáveis. Então, assim, o custo variável, ele vai acontecer sempre que uma unidade for produzida, tá? Então, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. O custo variável, ele sempre vai aumentar ou ele vai diminuir proporcionalmente à quantidade produzida ou vendida daquele produto. Ou seja, quanto mais eu fabrico, maior o meu custo variável. Quanto menos eu fabrico, menor o meu custo variável. Exemplo do bolo. Se eu fabricar um bolo, eu vou consumir uma quantidade de farinha de trigo, por exemplo. Se eu consumir 100 bolos, eu vou precisar de uma quantidade muito maior de farinha de trigo do que eu uso quando eu fabrico apenas um bolo, tá? Por isso que chama variável. Ele varia conforme eu produzo mais ou menos. Ele varia, ele aumenta, ele diminui proporcionalmente à quantidade que eu produzi ou vendi, certo? Então vamos para o próximo ponto, ó. Aqui ele tem um gráfico que ilustra pra gente um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu consigo subir só um dentinho que eu queria. Aí, acho que agora ficou melhor. Ó, vamos lá. Como você vê no gráfico, os custos variáveis totais aumentam à medida que aumenta a quantidade produzida. Então, eu tenho aqui um gráfico que me diz que conforme eu aumento a quantidade produzida, também aumenta o meu custo, tá? Então, assim, se eu começar produzindo zero, eu vou ter quantidade zero, eu vou ter custo zero. Mas quanto mais eu fabrico, maior se torna o meu custo, porque ele vai variar, lembra lá o que a gente leu antes? Proporcionalmente, ele vai aumentar ou diminuir proporcionalmente em relação à quantidade produzida, tá? Por isso que esse gráfico ele é crescente, ele vai numa crescente. Quanto mais eu produzo, maior, né, vamos dizer assim, é o meu custo variável, ok? Então vamos lá. Por outro lado, ó, para produzir os bolos de chocolate também há custos que não estão vinculados diretamente à produção de um bolo. Então aí a gente vai falar um pouquinho a respeito dos outros tipos de custos, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto.